Oi meninas, estou aqui hoje para conversar mais ainda com vocês sobre a natureza da mulher. Entendam que nessas aulas a gente vai aos poucos descortinando, o plano de Deus para a mulher, para que a gente vá compreendendo essas realidades na nossa vida e entenda também a nossa vocação, o que nós estamos fazendo aqui, qual a finalidade da nossa vida. Porque todo esse conhecimento, de maneira pontual na nossa vida, vai nos ajudar a compreender, a resolver problemas reais. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Marília, eu devo trabalhar. Recentemente, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu trabalho de tarde, meus filhos estudam de tarde, mas eu gostaria de colocá-los no integral, porque eu também tenho projetos pessoais, para desenvolver, né? E aí ela me perguntava, e aí, o que eu devo fazer? Eu não posso, pela alienação da consciência dessa pessoa, decidir por ela. Então, se eu fosse decidir por ela, a decisão era simples demais. Eu, em nenhum momento da minha vida, colocaria qualquer projeto pessoal à frente da educação dos meus filhos, né? Se eu não tivesse tempo para estar aqui com vocês, se eu tivesse que roubar tempo dos meus filhos para estar aqui com vocês, eu não estaria, né? Isso é muito óbvio, porque o meu negócio principal é a educação dos meus filhos. Só que essa decisão, essa minha decisão, obviamente que sustento está fora disso. Quando você tem que trabalhar para sustentar os seus filhos, a finalidade do seu trabalho, no final das contas, são os seus filhos, né? Mas o que acontece? Eu tomei essa decisão na minha vida sozinha. Esta minha decisão, ela foi informada. Esta decisão, ela foi tomada, eu tomei essa decisão em posse de todas as informações que eu precisava. A minha decisão não foi uma decisão de rompante. Por exemplo, às vezes a gente larga o emprego da gente de rompante. Ah, eu tô aqui, me deu uma angústia, meu filho teve uma febre, pronto, larguei meu emprego no rompante, né? Ou então, eu tomo a decisão contrária. Eu tô aqui com os meus filhos, começo a ficar nervosa, não tenho dinheiro pra nada, meu marido olha pra mim e me faz me nega uma coisa e eu falo, não, agora eu vou trabalhar. E eu já aceito o emprego, já começo a trabalhar, com 3 meses quero voltar de novo pra casa. Então, a minha decisão, ela não foi uma decisão não informada, foi uma decisão racional, né? E além disso, foi uma decisão que foi minha. Eu não alienei o meu poder de decisão. Então, às vezes, a gente tem pessoas que a gente admira muito. Ah, tem lá na internet o cara do Instagram que ele parece saber tudo. Ele é um oráculo, ele é um homem sábio. E aí eu pego e pergunto pra ele na caixinha, devo deixar o trabalho? E ele responde sim, e eu vou e largo, né? Essa decisão, ela não foi minha. Eu alienei o meu poder de decisão. Eu vendi, eu dei a ele, pedi a ele que tomasse essa decisão por mim. Às vezes isso pode até funcionar, mas na maior parte das vezes isso não funciona bem. Eu preciso que você, quando você pergunta pra mim, eu devo ou não devo largar o meu trabalho, eu preciso que você passe pelo percurso do antídoto, justamente para que você tenha as informações adequadas para que essa decisão na tua vida te traga paz. Então, na hora que você decidir, vou ficar em casa, não vou ficar em casa, né? Vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, né? Vou entrar num apostolado de cabeça ou vou ficar num apostolado mais simples, mais escondido, né? Quando você toma as suas decisões, quando você for tomar as suas decisões, para que essas decisões te tragam paz e para que você tenha capacidade de persistir naquelas decisões, né? Porque o caminho de todo mundo é muito difícil. Então, para que você consiga passar pelas dificuldades que aquela decisão, né, que aquelas decisões vão trazer para você, você vai precisar ter tomado essa decisão por você mesmo. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que eu não vou aceitar o conselho da minha igreja, que eu não vou ser obediente aos preceitos da igreja, mas eu preciso pelo menos entender alguma coisa para que eu tome essa decisão, fique em paz e eu tenha propósito suficiente, eu tenha força suficiente para seguir. Porque a nossa geração, ela costuma dizer que quando uma coisa deu problema é porque tá errada. Então eu falo assim, quero ser mãe. Aí de repente eu abro lá um Instagram na internet e falo, eu não sabia que ser mãe era tão difícil, eu não sabia que era tão doloroso, tá dando tudo errado, eu tomei as decisões erradas na minha vida. Pelo amor de Deus, em todo caminho, em toda decisão que eu for tomar na minha vida, eu vou em qualquer caminho, qualquer construção de qualquer coisa. Se for um mar de rosas, está errado. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Não se fazem Alexandres de praças em praças vazias. O Alexandre, né, que conquistou ali o mundo inteiro para si.
Ele não conquistou em praças vazias, ele não tomou em praças vazias, ele teve que participar das suas batalhas. Então, se você hoje disser, vou ser mãe e vou ficar com meus filhos em casa, os desafios que você vai encontrar são enormes. Vou me casar. Ah, mas é um mar de rosas, é um felizes para sempre, é uma valsa eterna. Não, que loucura é essa? É um caminho de ir para a felicidade, mas um caminho de muitos sacrifícios, né? Eu vou trabalhar, vou ter um emprego, vou assumir um apostolado. Às vezes as pessoas entram em comunidades, né? Entram numa comunidade católica, elas falam assim, eu pensei que eu ia ser feliz aqui, mas eu tenho muitos desafios. A nossa vida, ela é feita de desafios, né? E aí, o que eu quero falar para vocês hoje? A gente vai falar um pouco nessa aula sobre a figura de Maria, se não nessa, na próxima aula. Mas eu preciso que vocês entendam realidades próprias sobre a natureza da mulher, justamente para que essas informações iluminem as decisões que vocês vão tomar ao longo da vida, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A gente precisa entender o termo vocação, né? O termo vocação, a ideia é de que todos nós, na nossa vida, temos um chamado, temos chamados diferentes ao longo da vida. Então, é como se o tempo inteiro eu tivesse um chamado para me alistar. Vou contar para vocês uma história que a gente criou lá na Crisma. É o seguinte, é a história do Manolo, que era um gordinho, bem rosadinho, preguiçoso, criado pelas tias, um menino que só sabia comer, um menino que ficava ali o tempo inteiro assistindo televisão, andando pela rua, guardando dinheirinho para comer bolo. E um dia, né, aquele país em que o Manolo vive entra em guerra e ele é convocado para o exército. E aí quando ele é convocado, o Manolo diz assim, não, eu não quero ir pro exército de jeito nenhum, eu não vou. E aí ele fica com tanto medo que ele cria uma fantasia na cabeça dele. Eu não vou pra guerra coisa nenhuma. Eu vou participar de um cruzeiro, fui convidado para um cruzeiro e nós vamos comprar bolos na Itália. A gente vai comprar bolo na Itália, por isso que eu vou entrar nesse navio. E ele acredita, ele é tão preguiçoso, ele é tão mole, ele é tão bobo, que ele acredita tão piamente nessa fantasia que ele cria na cabeça dele, que ele começa a agir conforme a fantasia. Então ele começa a fazer conta de quantas frações de bolo ele vai trazer para cada tia, o que ele vai fazer, em quais lugares ele vai tomar sol, né? E nesta fantasia tão absurda, ele entra num navio. E aí, enquanto tá todo mundo treinando, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo limpando o chão, né? Lá no navio, eu tive um tio que foi pra guerra, né? E pequenininho eu sentava ali na perna dele, ficava ouvindo as histórias de guerra. E ele me contava que tinha um treinamento do navio que morreram 9 soldados no treinamento. Eles pulavam no mar com uma mochila muito pesada, cheia de equipamentos. Então, tinha a mochila, eles pulavam no mar, eles tinham que nadar, né? Por caso de o navio, quando estivesse atracando, ele fosse ser bombardeado, então eles precisavam nadar com os equipamentos nas costas, né? Então aí ele entrou naquele navio em que estava todo mundo atento, estava todo mundo firme, todo mundo rezando, todo mundo se preparando para descer lá no solo italiano, dentro da guerra, né? E o gordinho, o Manolo, estava lá no bolo Briegé pensando, bolo de chocolate, bolo de cenoura, o que ele ia comprar, onde é que ele ia passear. E para ele a vida era uma vida de fantasias. E aí o fim dessa história é extremamente trágica. O navio é bombardeado, ele vai se aproximando ali do cenário da guerra. O Manolo sai desesperado de um lado para o outro, sem saber o que fazer, o que ele deveria fazer, e ele fica desesperado, e os batalhões começam a entrar ali em fila, em formação, e começam a marchar, e ele não sabe para onde vai, e bola para um lado e bola para o outro, e no fim ele acaba ali, trancadinho, né, tremendo, morrendo de frio, com o dedinho machucado, chorando e perguntando o que foi que ele fez a Deus para sofrer tamanho absurdo. A nossa vida, ela é muito assim, A gente acha que veio para essa vida para passear no carro da Barbie. Então a gente não tem ideia que os ucranianos hoje eles estão em guerra, que o nosso mundo ele sofre ataques de todos os sentidos, que existe uma guerra espiritual à nossa volta. Então eu estou aqui conversando com Deus, com vocês, e existem tantos anjos maus aqui perto de mim, né, que eles poderiam cobrir o sol. Não sou eu que estou falando isso, né? Os santos dizem isso, que existe uma guerra em cima da gente, de anjos bons que nos protegem, né? E de anjos ruins que querem a nossa alma, que querem nos tentar. Então, o tempo inteiro, a Virgem Maria, os santos, os anjos, né, que intercedem por nós,
para que a gente seja salvo, mas nós estamos o tempo inteiro sendo tentados. E o tempo inteiro nós estamos em guerra. Se eu tô lá no navio indo pra minha guerra e eu tô achando que eu tô aqui pra pentear meus cabelos, eu vou acordar, vou pentear os meus cabelos. Agora eu vou ver qual é o batom que tá mais na moda. A Ucrânia sendo destruída, pandemias pelo mundo, pessoas passando fome, né? E você acha que porque você vive num paísinho que tá um pouquinho mais em paz, né? Por hora, obviamente, a sua vida inteira é só futilidade. A minha preocupação é o aniversário de um ano. E prestem atenção. A frivolidade e a futilidade são realidades muito perigosas. Tem uma história muito engraçada, que é a história do castelo de Chantilly. Tem um castelo lá na França, né? Em que em determinado momento a França passou por um tempo de paz. E aí a corte francesa desenvolveu muitas frescuras. Então a etiqueta, a mesa francesa, os milhares de talheres na mesa, as comidas muito refinadas, os bailes temáticos, né? Tem as histórias também, aconteceu na França, aconteceu na Rússia também, né? Acho que é Elizabeth, eu não tenho certeza agora qual é o nome da rainha. Ela é a antecessora da Sofia, que é Catarina, na verdade, né? Então, ela era muito fútil, então ela inventava. Agora é uma festa em que os homens vão de mulheres e as mulheres vão de homens. Agora é uma festa em que vamos fantasiados de lua e sol. Então a corte não tinha o que fazer. E eles ficavam lá na França, agora fui da Rússia para a França. Né? Eles ficavam lá na França com aquelas frescuras absurdas. E aí a gente tem uma história, né, do castelo de Chantilly, que o homem lá que inventou o Chantilly, ele se mata, ele se suicida, porque ele estava preparando um banquete na sexta-feira. E na sexta-feira a gente só pode comer peixe. E aí o carregamento de peixe não chegava, e ele começou a ficar desesperado, e o peixe não chegava, ele se mata. Porque é tão grotesca a futilidade, a frivolidade. Não estou dizendo que o jejum e a penitência de carne não são importantes na sexta-feira, mas se matar porque você estava fazendo um banquete e o carregamento de peixe não chega, é um absurdo. Né? Então tanta futilidade, tanta frivolidade, tanto rococó, tanta frescura, né? Que a vida da gente perde o sentido. Nós não estamos em um baile, a nossa vida não é um baile de perucas e vestidos, né? A nossa vida é uma guerra. E se as coisas não dão certo, é o curso natural da vida. Se eu tenho desafios no meu casamento, é o curso natural da vida, né? Então, perceber esta realidade, né, é importante. Nós estamos sendo convocadas. Nós temos uma vocação. Às vezes eu vejo meninas falando assim, mandando no meu direct. Alguém pode pegar uma aguinha pra mim, por favor? Mandando no meu direct assim, ó. O direct é assim. Marília, meu sonho é fazer medicina, mas os meus pais não podem me ajudar a pagar a particular. Tá cada vez mais difícil passar na pública. E lá se vão 9 anos da minha vida e eu estudando pra medicina. Prestem atenção. A vida é aquilo que acontece enquanto eu faço planos. Nós não somos, né, a Veruca Salt, né, a menininha mimada lá da fábrica de chocolate, que precisa receber tudo, que precisa ter tudo na sua vida, como se o mundo nos devesse alguma coisa, né? Então, o que acontece? Muitas vezes eu estou naqueles sonhos e a minha vida está aqui acontecendo. E eu estou sendo convocada. A minha vocação, a minha convocação, nem sempre é aquilo que eu quero fazer. Muito obrigada. Nem sempre é aquilo que eu quero fazer, nem sempre é o sonho de princesa que eu tenho. Muitas vezes a minha vocação é um chamado. Mas entenda, a minha vocação pode não ser aquilo que eu planejei, mas é o lugar da minha felicidade. Eu já falei isso para vocês. Existem pessoas infelizes no palácio de Herodes e muito felizes na manjedoura, perto ali São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Se você perguntar hoje em dia para um jovem aonde ele quer morar, num palácio ou numa manjedoura, ele responde imediatamente: eu quero palácio, eu quero dinheiro. Então o seu sonho, o que você quer, Marília? Eu quero morar... Marília, responde aqui sem saber da história. Quer morar no palácio ou na manjedoura? Quero morar no palácio. O meu sonho é morar no palácio. Mas a tua vocação é estar na manjedoura. A tua vocação é levar a Virgem Maria e o Menino Jesus num burrinho, né? Do Egito, de Belém para o Egito, né? Acho que é essa fuga para o Egito, né? Para fugir das mãos de Herodes. Então a tua vocação ela é diferente. Mas quem já teve paz na tribulação sabe que seguir a sua vocação
é melhor do que seguir os seus próprios planos, né? Então é muito importante. Às vezes eu tô aqui estudando para medicina trancada no quarto e Deus me chamando a um casamento mais simples, me chamando a ser mãe de crianças que não são perfeitas, me chamando a ajudar os meus pais, a sair do meu quarto, a assumir um outro emprego em que eu tenho uma missão, né? Tem uma história bonitinha de um livro de autoajuda que diz assim: uma menina que todas as irmãs nasceram de olho azul e ela não nasceu, né? É uma historinha boba. E aí, no futuro, ela se torna correspondente na Ásia. Ela se torna correspondente na África. Em determinado local da África em que ela não poderia ter olhos azuis. Isso acontece muito em Madagascar, né? O Rubinho uma vez foi convocado para trabalhar em Madagascar. Infelizmente, nós não fomos, porque eu era loira, porque eu era branca e loira. Então, as mulheres brancas e loiras lá, elas elas podem ser estupradas. Então, nós não pudemos ir para Madagascar, né? Inclusive, nesse tempo, a gente sofria muito com a infertilidade. E aí, eu lembro que a gente conversou e falou, né? Houve essa oportunidade dele ir como médico para Madagascar. E a gente conversou, não, vamos que a gente vai dar a nossa vida lá, né? A gente vai ser missionário, já que a gente não vai ter filhos, a gente vai ter outros filhos. Olha que coisa bonita, né? Obviamente, sonhos e devaneios de um casal jovem, né? Mas eu não podia ir. Então, essa menininha, ela não tinha o olho azul, e porque ela não tinha o olho azul, ela conseguiu servir na Ásia. Então, entenda, né? Até mesmo aquilo que você acha que é limitação em você, dentro da sua vocação, dentro do exercício da sua vocação, não é sem problema, não é sem desafio, né? Você pode encontrar ali respostas. É melhor sonhar o sonho de Deus. Essa é o grande mote, né, da nossa aula de hoje. Eu preciso que vocês entendam, né, que Deus, ele nos convoca, ele tem um chamado. E essa vocação, essa convocação, ela é muito complexa. Eu tenho uma vocação especial. Deus chama a Marília a uma realidade específica. Eu tenho uma vocação universal. Deus chama a Marília à santidade, porque todas as pessoas são chamadas à santidade. Eu tenho uma vocação, né, de um carisma específico. Eu sou da comunidade Shalom, eu sou Shalom. Depois a gente pode conversar sobre isso, né? Deus me chama, Deus me fez mulher. Então existe uma vocação específica no meu ser mulher, um chamado específico no meu ser mulher, que na medida que eu vou vivendo esse chamado, eu vou sendo mais quem eu sou e aceitando, né, o caminho que Deus escolheu para mim e sendo útil às missões de Deus. Eu vou respondendo e eu vou contribuindo. Eu vou contribuindo para a formação do reino de Deus. Eu vou contribuindo para algo que é maior do que eu. É algo que tem... Os meus planos, eles são interessantes agora. Marília, nós vamos formar uma casa aqui nesse condomínio, nesse lugar, e depois nós vamos colocar os nossos filhos para trabalhar nessa escola, e depois... Nossos planos são interessantes, mas eles não têm uma raiz de eternidade tão profunda quanto os planos de Deus, né? O que acontece, pessoal? Por que a entender a vocação da mulher, hoje a gente não vai falar nem de vocação específica da sua vida, dos seus discernimentos específicos, a prudência que você tem para decidir e discernir os seus passos com a tua família, né? A gente não vai falar disso. Não vamos falar de vocações de carismas específicos, não vamos falar da vocação universal à santidade, mas vamos falar da nossa vocação como mulher, né? Por que é importante a gente falar disso? Porque, pessoal, essa vocação e essa convocação, esse chamado, eles vêm junto de uma qualificação e de uma capacidade. Por quê? Porque Deus, ele, por exemplo, ele não chega aqui e fala assim: Marília, vai lá dar aula para as minhas filhas. Né? Olha que legal, ó. O servo da igreja é sempre um servo, um escravo, né? Vai lá agora servir. São Tomás de Aquino vai dizer que essa é a raiz de toda a autoridade da igreja. Vai lá dizer a elas isso, né? Então, a quem está à frente, eu estou à frente de vocês hoje aqui dando aula para vocês, mas quem está à frente é aquele que mais serve. Olha como é legal, né? A dicotomia entre a autoridade que manda, o tirano, que quer que você faça a vontade dele, né? E a autoridade dentro da igreja, que faz com que essas pessoas sejam servos. Então, Nosso Senhor me convoca, Marília vai lá falar para as meninas. Só que ele não me convoca e fala assim: passa o dia aí deitada. Quando eu ligar a câmera, eu vou falar por você como se você fosse um ventríloco, né? Como se você fosse um fantoche. Não é assim. Nosso Senhor me dá a capacidade de estudar. Nosso Senhor me dá a capacidade de acordar cedo. Nosso Senhor me dá a capacidade e a graça de vencer os desafios, as dores do meu corpo, né? Desde que eu comecei o antídoto, eu tenho dores no meu corpo.
né? Eu tenho adoecido o tempo inteiro. Adoeço, fico boa. Eu gravei o antídoto inteira completamente rouca, né? Mas do mesmo jeito que existem os desafios, Deus dá a graça que a gente vença cada um deles, né? Então, o que acontece? Não é Deus, ele dá a convocação, ele chama. Marília, esteja aqui dando aula para as meninas, mas ele dá também as habilidades, né? Ele dá também os equipamentos que eu preciso para estar aqui. Ele me deu a voz, ele me deu os livros, ele me deu a sabedoria, ele me deu a capacidade de ensinar para vocês, né? Da mesma forma, uma médica, né? Quando Deus fala assim, eu quero que você salve essa pessoa, que você ajude essa família, ele vai dar para ela empatia, capacidade de estudo, a vaga na universidade, né? Ele vai dar a vaga dentro do trabalho que ela precisar estar, né? Então, Deus, ele vai nos encaminhando, mas ele não nos encaminha como fantoche, né? Ele nos encaminha como um pai protetor que ensina e habilita. Vou terminar essa aula que já está muito longa e a gente começa já na segunda parte dessa aula.